Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando continuidade à nossa série de projetos do React.js, na qual nós estamos fazendo um portfólio, nós vamos implementar funcionalidades para a nossa página de projetos. Na última aula nós fizemos os cards, só que eles são cards genéricos, que teoricamente deveriam trazer título, descrição e informação sobre as tecnologias que a gente utiliza no nosso projeto, bem como um link para uma página desses projetos. Nós temos duas opções de abordagem. Ou a gente cria essas informações em um arquivo JSON, ou a gente cria uma API que traga essas informações sobre os nossos projetos, ou a gente consome essas informações de uma API externa, que é o caso específico que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos consumir dados da API do GitHub para listar os nossos repositórios e, a partir da listagem de repositórios, nós podermos gerar dinamicamente a nossa listagem de cards de projetos e acessar a URL especificamente desses repositórios. Então vamos lá para o nosso trabalho. No nosso projeto, lá dentro do VS Code, na pasta Pages, na pasta de projetos, eu vou logo criar o arquivo do CSS da nossa página de projetos, que por enquanto ainda não existe. Projetos.module.css. Se a gente for observar, na nossa página, os cards estão um embaixo do outro. Só que a ideia é que eles fiquem enfileirados, formando linhas. Então a gente precisa fazer esse tipo de formatação aqui basicamente, tá? No index.jsx da página de projetos, nós vamos trocar o nosso fragment por uma section, definir um class name para essa nossa section, que vai se chamar styles.projetos, que é o nome da nossa página. Abaixo do card eu vou fazer o import do nosso CSS. Então, import styles from, a partir do local que a gente está, projetos.module.css, beleza? Dentro dessa nossa section projetos, a gente vai ter a tag H2 e uma lista de cards. Esses cards não podem ficar jogados, eles vão ter que ficar enfileirados, um ao lado do outro, formando linhas. Eu vou até aqui fazer Shift Alt para duplicar, para ter 4, 5 cards pelo menos. Vou recortar eles e colocar eles dentro de uma section, porque ao colocar eles dentro de uma section ou dentro de uma divisória, vai ficar fácil de eu colocar eles enfileirados um ao lado do outro. Eu só colei eles aqui dentro de uma section que eu vou dar um class name para ela. Então, class name styles.lista. Então eu vou ter uma classe projetos, que é a minha página de projetos, e a minha classe lista, que é especificamente para a minha listagem de cards. Vamos lá para o CSS. O CSS eu vou dizer que na minha página projetos, tudo que for tag H2, eu quero colocar um text align center. Eu quero centralizar tag H2 da minha página projetos. Só isso. Da minha lista, eu quero trabalhar com display flex, que é a minha lista de cards. Tudo bem? Para ficar um ao lado do outro. Observem que lá no nosso projeto, agora os cards estão um ao lado do outro, porém, estão ocupando um espaço muito grande, né? Isso aqui não é legal. Então, antes do display flex, width 100%, e para que a gente quebre a linha, flex wrap com o valor wrap. Aqui no caso a gente vai poder quebrar a linha, e aí a gente vai ter aqui a quantidade de cards de acordo com o espaço. Tá tudo para a esquerda, tá tudo muito perto, então vamos alinhar. Então, align items center, justify contents center. Beleza? Então centralizar tudinho. Beleza? Tá tudo muito perto. Vou definir aqui um gap para cada um desses elementos de 1.5 rem, que seria 24 pixels. Aqui, ó, deu um espacinho, beleza? Aqui o espaço até tá tolerável, mas aqui tá muito encostado. Os cards estão muito encostados. A lista de cards está muito encostada do título. Então eu vou definir aqui um margem block de 1 rem, pelo menos 1 rem, ou seja, pelo menos 16 pixels de espaço acima e abaixo, beleza? CSS da parte da página de projetos é só isso, tá? CSS é só isso. Eu não vou me ater muito ao CSS, que senão a gente vai perder muito tempo. Essa aula ela é um pouco mais longa e um pouco mais densa. Qualquer dúvida, pausa no vídeo, dá uma olhada no CSS, mas fiquem bem à vontade para deixar o CSS como vocês acharem melhor. Salvei e fechei o CSS da página de projetos. O nosso foco agora é especificamente no arquivo index.jsx de projetos. A gente vai precisar deixar essa nossa lista de cards dinâmica e a gente vai precisar passar informações para esses nossos cards. É isso que a gente vai fazer a partir deste momento no nosso vídeo. Para isso, pessoal, prestem bem atenção. Dentro da nossa função projetos, antes do return, nós vamos precisar fazer duas coisas.
Primeiro, a gente vai precisar criar um state. Então, const, dentro eu vou criar um state chamado repositories, em inglês, mas você poderia colocar repositórios, em português também, não tem problema. Esse nosso state precisa ter um set, então set repositories. Ele vai ser um use state. Quando eu dei enter, o próprio VS Code fez o import dele aqui, tá? Se ele não fizesse, faça o import, por favor. Entre parênteses, eu vou colocar aqui um array vazio. Esse nosso state repositories vai ser uma variável, no caso estado, que vai armazenar para a gente uma lista de repositórios, que pode ser uma lista vazia ou uma lista com um ou mais repositórios, beleza? O set é porque a gente precisa. Toda vez que você trabalha com state, você precisa definir o state e o set dele, beleza? Para a gente poder preencher essa lista de repositórios, a gente precisa fazer uma requisição para a API lá do GitHub. A API do GitHub, se você acessar o endereço https://api.github.com/users/ nome do seu usuário /repos, você vai ter como retorno um arquivo JSON que vai ser um array de objetos com várias propriedades, ID, name do projeto, quem que é o dono, informações sobre o avatar, HTML e URL, a descrição do projeto, as linguagens que são usadas. Então tem muita informação mesmo. Então a gente vai fazer essa requisição. Só que essa requisição é assim, pessoal. Toda vez que você vai consultar dados de uma API, você está fazendo uma requisição assíncrona. E essa requisição assíncrona ela pode ter sucesso ou não. Então, para a gente poder fazer da forma correta, aqui dentro do React, a gente tem que trabalhar com o User Effect. O User Effect ele é um hook, ou seja, ele é uma função especial que o React tem para ser executada em situações especiais. Esse User Effect significa o seguinte, que dentro dele você vai executar uma função, que é uma arrow function. Essa função vai ser executada quantas vezes? Depois da definição dela, você coloca uma vírgula e coloca aqui colchetes. Se você passa aqui os colchetes vazios, significa que esse effect, ou seja, esse hook user effect, vai ser executado somente uma vez, quando este componente for renderizado. Ou seja, quando você abrir a página de projetos, esse effect vai ser executado, ou seja, a função que está aqui dentro vai ser executada somente uma vez. Aqui dentro você pode passar o nome de states, ou seja, se você passar, por exemplo, aqui repositories, se eu tiver alteração em repositories, eu tenho que executar o meu user effect. Beleza? Então aqui dentro você passa o state ou deixa vazio. Se você deixa vazio, significa que esse effect vai acontecer somente na primeira renderização do componente, quando você abrir ele, lá quando ele for montado lá e renderizado na tela. Beleza, o que a gente precisa fazer aqui dentro? A requisição para a API lá do GitHub. E como a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma função, utilizando aqui uma const, eu vou dar um nome buscar repositórios, em português, tá? Essa minha função, ela vai ser uma arrow function. Prestem bem atenção nesse ponto aqui. Então aqui eu estou criando uma função, utilizando o conceito de arrow function, ela vai se chamar buscar repositórios. Essa minha função ela vai ser assíncrona, então aqui antes eu vou colocar aqui o async, tudo bem? Então, async. Toda função assíncrona ela vai precisar ter await, e os awaits a gente vai colocar aqui dentro. Como que a gente vai fazer? Eu vou criar uma constante chamada response, que vai ser o meu primeiro await, que vai ser o meu fetch. Eu vou fazer um fetch, que é uma busca, entre aspas simples, para o URL lá do GitHub. Lembre-se que eu copiei, né, aqui. Então, eu crio uma constante chamada response, que vai fazer uma busca para essa minha URL, que é a URL da minha API lá do GitHub, beleza? Então, essa minha requisição fetch, ela vai ser uma promessa, ela vai demorar. Então, como ela vai demorar, eu preciso usar a palavra await aqui na frente, tudo bem? Beleza. Essa minha response, ela vai ser uma promessa. Uma promessa, ela precisa ser tratada para que você possa manipulá-la. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma const chamada data, que vai receber como resultado aqui um await response.json ou JSON. Prestem bem atenção aqui, pessoal. Eu criei uma constante chamada data, que significa dados, ou seja, nessa minha constante dados, eu vou armazenar a minha resposta no formato JSON.
tudo bem? Mas eu preciso usar o await antes do fetch e o await antes do response, porque esse fetch ele demora, então significa mais ou menos assim: espere o fetch ter sucesso. Quando ele tiver sucesso, armazene dentro da constante response. Espere o response.json ser finalizado. Quando ele for finalizado, armazene o resultado dentro de data, beleza? Então, await async, tá tudo beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses meus dados e armazenar dentro do meu estado. E eu vou fazer isso usando o set repositories, entre parênteses, passando aqui data. Eu usei os nomes em inglês, pessoal. Response, mas vocês poderiam colocar resposta. Data, você poderia colocar dados, sem problema. E aqui, no lugar de response, resposta. Ia funcionar sem problema. Fiz aqui a definição da minha função buscar repositórios e imediatamente fora dela aqui imediatamente embaixo, eu vou executar essa função pelo menos uma vez. Eu quero que ela seja executada, beleza? Então a função buscar repositórios, ela vai ser executada através do meu userEffect. Aqui nesse meu userEffect eu vou fazer Ctrl espaço e vou clicar aqui para poder fazer o import. Observem que ele fez o import aqui em cima, ó, userEffect, useState, não está aparecendo mais erro para mim. Então criei um estado para poder armazenar os meus repositórios, beleza? Que vai ser um array de objetos, que pode ser com nenhum objeto, um ou muitos. Usei o userEffect para poder definir aqui uma função que vai fazer uma requisição assíncrona. Toda vez que você faz requisições assíncronas, você tem que trabalhar com o userEffect dentro do React, que essa é a forma correta, beleza? Só está dando um erro aqui em repositories, que ele diz assim: repositories é declarado, mas nunca foi lido, nunca é usado, né? Então, onde que a gente vai usar? A gente vai usar aqui dentro para poder fazer a renderização dos nossos cards. Como nós vamos trabalhar? Essa parte aqui de cima, pessoal, essa parte aqui de cima já está pronta. Criar o estado, criar o userEffect com a função de busca para a nossa API do GitHub. É só isso. Dentro da função de projetos, antes do nosso return. O nosso foco agora vai ser só no return, pessoal. Prestem bem atenção como que a gente vai fazer. Aqui, pessoal, dentro do return, nós temos a nossa página de projetos, como a tag H2 e uma section que vai exibir uma listagem de cards. Essa listagem de cards, ela não deve aparecer se eu não tiver repositórios. Eu só vou ter card se eu tiver repositório. Se eu não tiver repositório, não tem que aparecer. Então, eu vou selecionar essa parte do meu código, que é a minha section da lista, eu vou recortar. E aqui dentro, entre chaves, eu vou teclar Enter aqui, eu vou trabalhar com um negócio chamado renderização condicional. O que eu vou avaliar? Lá do meu state repositories, eu vou acessar a propriedade length, que é comprimento. Se ela for maior do que 0, ou seja, se a quantidade de elementos dos meus repositórios for maior do que 0, então eu quero executar entre parênteses uma ação, que é exibir lá a minha section com os cards. No caso aqui eu não vou colocar 5, eu vou colocar 1 só para efeito de exemplo. Tudo bem? Então, se repositories tiver um comprimento maior do que 0, então eu vou executar o que está entre parênteses aqui, que no caso é a criação da minha section lista com a exibição dos cards. No caso aqui, por enquanto, só um card, né? Se não, que é esses dois pontos, entre parênteses, eu quero gerar um parágrafo com uma mensagem. Eu vou colocar aqui, carregando repositórios. E vou colocar aqui uma reticências. Então, é como se a gente fizesse uma renderização condicional com um loading, bem básicozinho mesmo. Então, feito isso aqui, ó, de acordo com o tamanho de repositórios, se eu tiver um ou mais repositórios, eu vou gerar a section com cards, se não, eu vou só gerar um parágrafo. Beleza? Vou lá para a minha aplicação. Prestem minha atenção aqui, eu vou para a página Home. Quando eu clicar em projetos, vai acontecer muito rápido, porque a requisição é rápida. Ele aparece lá carregando e já gera aqui um card apenas. Só que eu preciso gerar a quantidade de cards de acordo com a quantidade de repositórios que eu tenho. Vamos por partes. No lugar aqui de card, só para efeito de exemplo, eu vou apagar ele. Entre chaves aqui, eu vou colocar um código do JavaScript, que é um console.log, entre parênteses, repositories. Deixa eu ver aqui que está dando uma travada no meu computador. Repositories. Eu estou fazendo um console.log de repositórios. Beleza?
Não está aparecendo mais nenhum card, mas se eu pressionar a tecla F12 para abrir as minhas ferramentas de desenvolvedor, apareceram alguns erros lá em cima, mas observem que aqui apareceu para mim um array, como retorno aqui no meu console, com 30 posições. Beleza? Eu tenho um array com 30 posições, e se eu clicar aqui na setinha, eu tenho as informações. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Eu tenho as informações sobre todos os meus repositórios, todos esses 30 repositórios lá do GitHub. Então quer dizer que a nossa requisição está funcionando sem problema. Vou só fechar aqui. Vamos lá para o nosso código. No lugar desse console, a gente tem que gerar os cards de forma dinâmica, tá certo? Aqui a gente tem que gerar cada um dos cards, cada um daqueles componentes card, de uma forma dinâmica. Mas como que a gente vai fazer isso? Prestem bem atenção. O card, ele precisa ter título, descrição e URL. Com base nessas informações, a gente vai gerar cada um dos cards pegando as informações lá do nosso repositório. Tudo bem? Só que para a gente poder ter acesso ao título, que é o nome do projeto, a descrição e a URL, a gente vai precisar refatorar o nosso componente card. Então, antes da gente mexer aqui, vamos lá para a nossa pasta de componentes. No nosso componente card, eu vou abrir o index.jsx dele. Prestem bem atenção que a minha função card não tem parâmetros, ou seja, não tem props, não tem propriedades. Mas eu preciso. Então, entre chaves, eu digo que eu quero que o meu card tenha um name, vírgula, uma description, que é uma descrição, e uma HTML underline URL. Esses nomes eu estou usando igualzinho o que vem lá do repositório do GitHub. Mas você poderia colocar aqui nome ou título, descrição, URL ou link, que ia funcionar sem problema. Esse name aqui eu vou usar no lugar do título do projeto H3. Então aqui no lugar de título do projeto, entre chaves, eu tenho que colocar o name. Aqui no parágrafo, no lugar do texto descritivo, entre chaves, description, que é a descrição. Então o nome do projeto vai ser o título e description, a descrição. E a minha HTML URL? Eu vou copiar. Lá no meu button, eu preciso passar essa URL. Aqui eu tenho duas situações. Ou eu transformo esse button em tag A e uso href, ou transformo ele num componente link do React Router DOM. Vou clicar aqui para fazer o import. E passo a props to, depois do sinal de igualdade, entre chaves, eu passo o meu HTML URL. Então, o meu link aqui, eu vou fazer Ctrl espaço, para fazer o import aqui do React Router DOM. Vejam que ele fez o import aqui. O link para HTML URL está agora no lugar do nosso botão. Description e name são passadas também como props. A gente passou aqui, está tudo beleza, legal. Aqui dentro do card são só essas alterações. Ele está dando mensagem de erro aqui. Se você posicionar a seta, ele diz, olha, name é buscado com uma validação de props. Só que eu não quero fazer validação de props, então eu vou clicar aqui em Name, vou clicar na lâmpadazinha e vou escolher a primeira opção, Disable React Prop Types for this line. Ele vai acrescentar essa linha aqui de comando, beleza? Então, se vocês observarem, dando uma pausa no código, neste ponto aqui, import do link, porque a gente substituiu o botão, só uma anotação para que o lint não faça reclamação de que isso aqui estaria errado porque não foi definido o props type. E passamos as props, name, description, HTML, URL e dissemos onde que elas vão ser preenchidas. Salvei, fechei, qualquer dúvida basta vocês olharem no arquivo Markdown da aula 09, que aí você vai ter todas as informações. Agora, dentro da nossa página de projetos, no nosso index, o card, quando eu posicionar a seta em cima dele, observem que lá em cima aparece que o card ele tem, entre parênteses, name, description e HTML, URL. Ele tem props. Então, eu tenho que passar essas props. Eu vou passar aqui, name igual, entre chaves, eu preciso dizer de onde é que vem esse name. Tá? Esse nome vem de onde? Vem aqui dentro de repositórios. Só que repositórios é um array. Eu não posso pegar e colocar aqui repositórios 0.name. Não tem como a gente fazer isso, tá, pessoal? Não é interessante a gente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse card aqui, vou recortar, prestem bem atenção como eu vou fazer. Entre chaves, eu vou teclar Enter aqui, vou fazer um mapeamento dos nossos repositórios. Então aqui, ó, repositories.map,
Nesse mapeamento, cada repositório, entre parênteses, eu vou chamar de repo. Eu vou usar aqui a flechinha e vou colocar aqui entre parênteses qual ação eu quero executar. Prestem bem atenção. Dentro da section lista, chaves, eu estou fazendo um mapeamento de repositórios. Cada repositório eu estou chamando de repo e eu vou executar uma ação para eles. Eu vou gerar um card. Beleza. Aqui, ao invés de passar repositories com a posição, eu passo exatamente o repo.name. E assim eu vou fazer com as outras props. Eu vou passar aqui, no caso, a description, e eu passo entre chaves aqui repo.description. Além do description, eu vou passar HTML underline URL, também repo.html underline URL. Observem que eu fiz aqui tudinho, ele ainda está dando um erro. Se eu posicionar a setinha aqui, ele está dizendo aqui que está faltando uma key para essa linha. Tá, a key a gente pode gerar. Então eu posso usar uma props chamada key. Essa props chamada key, ela não é do Vite, ela é específica do React. A props key, ela é usada toda vez que você trabalha com o map. Toda vez que você faz um mapeamento, cada elemento tem que ter uma key, que é uma chave própria. Eu vou passar repo.id. Professor, de onde que vem esse ID? Dentro dos nossos repositórios existe uma propriedade chamada ID. Então eu estou pegando de lá. Então key repo.id é o ID que vem lá de repositories. O name também vem de lá, descrição também vem de lá, HTML URL também vem de lá. A gente está trabalhando com isso aqui tudo numa linha só. Você poderia quebrar isso aqui tudo usando Enter e quebrar essa linha aqui e quebrar mais essa outra linha aqui e poderia quebrar aqui assim, por exemplo. Também, assim, geralmente fica até mais legível o seu código. Tudo certo? Percebam, esse código aqui parece assim um pouco confuso ou macarrônico, mas não tem muito mistério não, pessoal. Então, entre chaves aqui, a gente tem um código de JavaScript, que é o seguinte. Aqui eu estou fazendo a observação do meu estado repositories, vendo o comprimento dele, ou seja, se o comprimento, que é a quantidade de elementos da minha lista de repositórios, for maior do que 0, então eu executo o que está aqui entre parênteses. Se não, eu executo o que está nessa segunda área de parênteses. Ou seja, na primeira área de parênteses, eu vou gerar uma section chamada lista com os cards. Se não, eu vou gerar somente um parágrafo com o nome carregando repositórios. Dentro dessa nossa section, eu preciso gerar dinamicamente um card para cada repositório. Só dá para fazer isso utilizando o map. Então, para cada repositório meu, eu vou fazer um mapeamento, eu vou chamar ele de repo, mas poderia ser repositório ou repository com Y no final. Os nomes é você que define, tá, pessoal? E daí eu defino o elemento card. Esse elemento card ele vai ser criado quantas vezes eu tiver ID, name, description, URL desses meus repositórios. Que no caso aqui a gente tem uma lista com 30, mas a gente poderia ter uma lista com mais itens ou com menos itens. Beleza? O código vai até este ponto aqui nesta parte da página. Indo lá para o nosso browser, observem que a mágica aconteceu. Eu vou voltar aqui para a página Home, vou clicar na página Projetos, ele carrega, depois que carregou, ele gerou aqui. Observem, cada card tem um título, que é o name do projeto, a description e a URL. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a URL da nossa página lá do projeto. Então, se você voltar lá para Projetos, apareceu aqui, ó, todos os nossos principais repositórios do nosso projeto que nós fizemos através de uma requisição utilizando dados da API do GitHub. Então, o foco principal da aula de hoje era ir até este ponto aqui. Seria a gente fazer a formatação da página de projetos para exibir a listagem dos cards de projetos dinamicamente e fazer também a refatoração dos cards para que eles pudessem receber essas informações dinamicamente. Para isso a gente trabalhou também com props. A aula de hoje ela é um pouco densa porque a gente trabalhou com state, com user effect, com use state, user effect são hooks do React. Trabalhamos com props, que são propriedades que são passadas nos componentes do React. Fizemos requisição assíncrona, utilizando aqui uma requisição feita para a API do GitHub e conseguimos criar dinamicamente
a nossa listagem de cards com base nos projetos do GitHub. Obviamente, vocês devem estar pensando assim, professor, e os ícones? Esses ícones aqui, eles deveriam aparecer de acordo com o tipo de linguagem de cada um dos nossos projetos. Dá para a gente fazer isso, só que vai ser um pouquinho mais complexo. Eu posso até deixar como um desafio para vocês, tá? Mas existe a possibilidade, lá na API do GitHub, se você usar o Ctrl F, você pesquisa por Language. Observe que tem aqui uma URL específica chamada Languages URL. Se você acessar ela, ele mostra quais são as linguagens usadas naquele projeto. Por exemplo, no meu projeto chamado Álbum, as linguagens principais são HTML e CSS, só. Tá? Então, a gente pode criar uma funcionalidade que vai implementar a exibição desses ícones das linguagens de acordo com a requisição que é feita lá no nosso repositório do GitHub. Mas isso daí é fruto e objeto para as próximas aulas. Inclusive, eu posso deixar como um desafio para vocês. Mas como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve, devs! Até a próxima!